RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Núcleo dos Professores de Cabo Verde anuncia descongelamento das notas e vigia das provas gerais internas para não prejudicarem os alunos. SINDEP e Ministério da Educação em mais uma ronda negocial sem acordo. PICV acusa a MPD de judicialização da política e de pressão ilegítima para influenciar investigações judiciais. Índice de confiança no consumidor aponta nível de confiança ascendente no primeiro trimestre deste ano. Egito pode juntar sua voz à da África do Sul na queixa contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. E sobe para 147 o número total de mortos na sequência das enchentes em Rio Grande do Sul, Brasil. O rio que corta o estado não para de subir de nível. Boa tarde. O rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, Brasil, voltou a superar os níveis da grande enchente de 1941 após o registro de mais chuvas na região. Na manhã de hoje, o rio atingiu 4 metros e 78 centímetros, 3 centímetros acima do recorde registrado em 1941. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul projeta que o rio alcance os níveis de 5 metros e meio a 5 metros e 60 centímetros aproximadamente nos próximos dias. Se a previsão se confirmar, o rio voltaria a bater uma cheia histórica que deve provocar mais enchentes na capital, Porto Alegre. O rio já está 1 metro e 78 centímetros acima do nível de inundação, que é de 3 metros. Porto Alegre enfrenta os primeiros 12 dias de maio mais chuvosos desde 1961. O total acumulado do primeiro dia do mês de maio até as 9 horas de ontem, domingo, está agora em 305 milímetros, aliás, o que representa quase o triplo do volume de chuva médio por um mês de maio. O número de mortos aumenta para 147, segundo o relatório das autoridades locais. O Estado contabiliza 806 feridos e 127 desaparecidos. Ao todo, 2.115.703 pessoas foram afetadas, sendo que 538.241 pessoas estão desalojadas e 80.826 permanecem em abrigos, enquanto que 76.470 foram resgatadas. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar a viagem que faria ao Chile na próxima quinta-feira para poder continuar a acompanhar a situação de perto. Lula da Silva deve fazer nova visita à região atingida pela enchente ainda esta semana. Atualidade nacional, os professores decidiram vigiar as provas gerais internas do 12º ano, que começam hoje, e também decidiram lançar as notas do segundo trimestre no sistema. Decisões anunciadas pelo Núcleo de Professores de Cabo Verde, que, no entanto, deixa claro que a posição na subida não surge como resultado das ameaças e intimidações promovidas pelo Ministério da Educação, mas sim para garantir aos alunos continuidade dos seus estudos. A porta-voz dos professores sublinha que se trata de uma pausa e que a luta está longe de terminar, conforme a Joana Lopes. O Núcleo de Professores de Cabo Verde, em declarações à Rádio de Cabo Verde, começou por saudar os colegas e companheiros da luta. A representante do Núcleo, professora Leida Semedo, explica que, após anos de direitos sonegados e da passividade da classe docente, nos últimos meses, os professores vêm assumindo uma posição mais ativa e reivindicativa ao pressionar o governo a assumir uma posição de efetiva valorização e respeito da classe. No entanto, para não prejudicar os alunos desejosos de prosseguir os estudos, desta vez optaram por vigiar as provas gerais internas do 12º ano, que se iniciam hoje no país, e do mesmo passo lançar as notas no sistema. Dizer ao Sr. Ministro da Educação que não há intimidações ou ameaças de instauração de processo disciplinar que nos faça recuar. Depois de tanta falta de respeito e humilhação, a revolta está instalada no seio da classe docente e destina-se apenas à tutela e ao governo. Com professores descontentes e satisfeitos, não pode haver qualidade na educação. Hoje iniciam-se as provas gerais internas do 12º ano. Considerando que devemos proporcionar neste momento serenidade e estabilidade, principalmente aos alunos do 12º ano, optamos por fazer o lançamento das notas do segundo trimestre no sistema, desde que nas escolas seja proporcionado
proporcionadas as condições e materiais necessários. Mas sublinha que a decisão não foi tomada por medo de represálias, mas sim porque a relação de afeto e respeito existente entre professor e aluno não permite outra atitude. Um ato que representa uma pausa e não fim da luta. Mas que fique claro, as notas serão lançadas pelos nossos alunos, não por resultado das ameaças e intimidações promovidas pelo Ministério da Educação. Cabo Verde é um país livre e democrático, o que não se coaduna com a atitude do Ministério da Educação em relação aos seus subordinados. Faremos uma pausa, mas a luta não terminou e está longe de terminar. Continuando, a nossa entidade patronal com a mesma postura e sem dar resposta real à resolução das pendências e reivindicações da classe docente, outras formas de luta surgirão em breve. Alerta que caso a entidade patronal continuar com a mesma postura e sem dar resposta real à resolução das pendências e reivindicações da classe, outras formas de luta surgirão em breve. E o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, garante que os professores vão suspender a greve agendada para os dias 15 a 24 de maio, caso o Ministério da Educação se comprometer em pagar de forma faseada entre 2024 e 2026 o subsídio pela não redução da carga horária e também o reajuste salarial. Jorge Cardoso, em exclusivo ao Jornal da Tarde, à saída de um encontro de negociação, esclarece que o Ministério da Educação não levou nada de concreto para a mesa de negociação, que será retomada amanhã pelas 10 horas na Direção-Geral do Trabalho, conforme a Nani Vaz. O encontro, que teve a duração de aproximadamente 2 horas, não teve quaisquer resultados. Para o presidente do SINDEP, sem algo concreto não poderia haver um entendimento entre as partes. Não poderíamos chegar a um entendimento porque não trouxeram nada. Nós queríamos ver, de facto, o documento por escrito, por parte do Sr. Ministro, do Governo, aliás, porque teremos que assinar com o Governo. E de modo que não houve nada. Porque eles não querem facultar eu. E a responsabilidade é com o Ministério da Educação. Porque o quê? Querem experimentar a classe docente. Terão uma resposta de vida. Hoje está a decorrer a prova geral interna, 12º ano. Amanhã decorrerá de forma normal, a partir da quarta-feira. Não haverá. E não tendo... Caso não chegue num entendimento. Evidentemente, eu disse, se eles tivessem entregue ao SINDEP, na minha pessoa, a proposta, como deve ser, eu levantaria o pré-aviso de greve de imediato. Não há nenhum problema. Jorge Cardoso assegura que, havendo comprometimento por parte do Governo para a resolução das principais reivindicações, ainda que de forma faseada, chegariam a um acordo. Será o pagamento pelo subsídio pela não redução de carga horária, devido aos professores desde 2017 a esta parte. E também terá a ver com o reajuste salarial. O reajuste salarial. Nós apresentamos, os sindicatos apresentaram uma proposta. O Governo apresentou uma contraproposta, mas é uma contraproposta muito irrisória que não satisfaz a classe, não estamos de acordo, os professores não estão de acordo e teremos que avançar com a luta até as últimas consequências. E para vocês seria de uma forma faseada? Aceitamos. Aceitamos de forma faseada porque é normal, pela responsabilidade que nós temos, o compromisso, mas tem que ser de forma faseada sim, mas terá que ser 2024, 25, 26. Não poderá ultrapassar. O representante dos professores diz que os mesmos estão dispostos a suspender o pré-aviso de greve, agendado de 15 a 24 de maio. Uma outra negociação está agendada para amanhã às 10 horas na Direção-Geral do Trabalho. Um assunto que vamos continuar a acompanhar para saber se é amanhã que o SINDEP e o Ministério da Educação vão alcançar um acordo para que possa então haver a suspensão do pré-aviso de greve que deverá começar, caso as coisas não corram bem, a partir do dia 15 até o dia 24. O PICV acusa o MPD de judicialização da política e tentativa de pressão ilegítima e influenciação das investigações judiciais, isto a propósito do posicionamento do Movimento para a Democracia sobre as buscas recentes da Câmara Municipal da Praia. O secretário-geral do PICV acusa o MPD de ignorar a parte mais importante das diligências que, segundo diz, relaciona-se com a gestão de Óscar Santos na autarquia praense. O dirigente do PICV reitera que não existe nenhum facto e nem processo que possa ditar a perda de mandato do atual presidente da Câmara da Praia, conforme António dos Reis.
Julião Varela concorda com Luís Carlos Silva de que as buscas na Câmara Municipal da Praia deveriam acontecer muito mais cedo. O secretário-geral do maior partido da oposição lembra que as contas de 2010, 2011 e 2012, período em que Ulisses Correia e Silva liderava a Câmara da Praia, não foram homologadas pelo Tribunal de Contas e sem nenhuma consequência. Não deixa de ser estranho e preocupante que na sequência das buscas vem o MPD a proferir a sua sentença, julga na praça pública, tenta condicionar e influenciar investigações numa atitude tendenciosa e maliciosa, centrando apenas as questões na busca relativa à gestão de Francisco Carvalho, denunciadas numa carta, sem qualquer auditoria, como dissemos, e o necessário contraditório, e ignorando a parte mais relevante dessas buscas, que tem a ver com os factos trazidos nos relatórios de auditorias realizados pelo próprio Ministério das Finanças aos fundos do Ambiente e Turismo entre 2017 e 2019. O dirigente do PAICV considera que a Câmara liderada por Oscar Santos foi a que mais ilegalidades e irregularidades cometeu no quadro do financiamento de projetos com os fundos do turismo e do ambiente. Projetos com duplo financiamento, uso abusivo e ilegal do ajuste direto, indícios de simulação de procedimentos de contratação pública. O MPD ignora tudo isso e aposta na estratégia da judicialização da política, vaticina e sentencia a perda do mandato do atual edil Francisco Carvalho. Quer tomar a Câmara na Secretaria. Essa atitude já expressa, inclusive, pelo presidente do MPD, de querer tomar a Câmara da Praia, custe o que custar, está a transformar-se em obsessão e cisma. Sobre as afirmações do secretário-geral do MPD de que há factos que podem ditar a perda de mandato de Francisco Carvalho, Julião Varela nota que tem sido recorrente tais afirmações por parte do Movimento para a Democracia na tentativa de pressionar e ingerir nas decisões da Justiça. Para além do sufoco financeiro, procurar asfixiar ou então encontrar uma forma de, na Secretaria, tomar a Câmara da Praia, mas não será possível porque não existem factos que levem à perda do mandato. Não existe processo, não existem factos. O PAICV reitera total confiança e apoio ao presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, e exorta os cabo-verdianos a estarem atentos a possíveis manobras do governo e do Movimento para a Democracia que possam pôr em perigo a democracia e a integridade física das pessoas. O PAICV acusar o MPD de judicialização da política e tentativa de pressão ilegítima e influenciação das investigações judiciais. O PAICV deve apresentar brevemente os cabeças de listas para as câmaras da Brava, Santa Catarina do Fogo e também Baio. O secretário-geral Julião Varela não precisou uma data certa, lembrando que a proposta vem das estruturas das bases do partido. Em relação a Santa Catarina do Fogo, nós já temos candidatos, já temos candidato. Houve um entendimento com ele de que deve-se procurar uma melhor altura para a apresentação, portanto, do nome, e vamos respeitar isso. Em relação à Câmara da Brava e já agora também a Câmara do Maio, portanto, nos próximos dias estaremos a anunciar as nossas candidaturas. Estes próximos dias desta semana, próximo mês? O tempo que for necessário, porque o processo passa pela auscultação das bases, porque normalmente as propostas vêm das bases, das estruturas das bases. Portanto, a Comissão Política Nacional recebe as propostas e depois pronuncia, de maneira que vamos aguardar as propostas, nomeadamente da Brava e do Maio. Quanto ao impasse que se verifica na escolha do novo líder do grupo parlamentar, processo que se arrasta desde o início de dezembro do ano passado, o secretário-geral do PAICV indica que o processo está em curso. É também um processo que está, portanto, em curso. Neste momento não há nenhum problema relativamente ao funcionamento do grupo parlamentar, portanto, funciona sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Portanto, internamente estamos a analisar, no momento próprio, portanto, haverá uma resposta. Julião Varela, que falava à margem da conferência de imprensa sobre as buscas na Câmara Municipal da Praia. Juízes, procuradores, especialistas de referência em pescas de Cabo Verde e Guiné-Bissau estão a debater os desafios de processar atividades ilegais no setor das pescas e analisarem as lacunas nas legislações. O que se quer é uma ação penal eficaz contra crimes no setor pesqueiro, diz a Ministra da Justiça, Joana Rosa, destacando que isto exige a cooperação entre os Estados para a definição de uma legislação comum de combate. A Idneia Barros tem os detalhes.
O encontro é realizado no âmbito do Programa Global de Crimes Marítimos, com apoio financeiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, numa iniciativa conjunta com ONU-DC. O embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde, Jeff Daigle, sublinha que o combate à pesca ilegal deve ser uma prioridade de segurança nacional, tendo em conta as ameaças que representa. Esta prática está esgotando os recursos pesqueiros, causando séria degradação da ecologia marinha e prejudicando a capacidade da região de desenvolver sua economia azul. Em conjunto, essas dinâmicas estão intensificando o desemprego e diminuindo os rendimentos das comunidades pescatórias. Em Cabo Verde, há escassez de estoques de atum, já está impacto às fábricas de conservas e sua capacidade de exportação. Em Cabo Verde, a apanha de tartarugas constitui desde 2017 a maioria esmagadora dos processos por crimes ambientais entrados no Ministério Público e nos tribunais, afirma a Ministra da Justiça. Joana Rosa defende que no combate à pesca ilegal são cruciais o incremento da cooperação entre os Estados para a definição da legislação comum e a reavaliação da legislação de cada país. Não descurando a relativa eficácia do modelo contraordenacional prevalecente para as infrações ambientais, é preciso avaliar a sua capacidade dissuasora e ponderar objetivamente a necessidade de adoção de medidas mais gravosas. Temos de nos antecipar e preparar para os novos tempos e estar sintonizados com as recomendações internacionais, havendo já quem defenda a tipificação de um crime transnacional ligado à pesca. Precisamos, contudo, reforçar os meios navais, incluindo a capacidade técnica e financeira de manutenção das embarcações, bem como os meios tecnológicos à fiscalização da nossa extensa área marítima. Reforça Joana Rosa que parcerias produtivas são necessárias para investigação, formação, apatrechamento institucional e para proteção e defesa do mar, tendo em conta a localização geoestratégica de Cabo Verde e em conexão com o Golfo da Guiné. E o Instituto de Prevenção e Investigação dos Acidentes Aeronáuticos e Marítimos quer estabelecer uma relação de confiança com os jornalistas e bater divulgação de informações no quadro da ocorrência de acidentes aéreos e ou marítimos. Para que a informação prestada ao público em caso de acidente sejam as mais fidedignas, o Instituto organiza uma formação destinada aos profissionais de comunicação social, como nos dá conta o José Pedro Santos. Em formato híbrido, presencial e através de plataforma digital, jornalistas do país participam de uma formação que versa a gestão de crise, análise e gestão de informação de risco. Promovida pelo Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, a ação formativa com a duração de 2 dias tem como objeto preparar os jornalistas para que possam informar o grande público com exatidão perante uma situação de acidente envolvendo transportes aéreos ou marítimos, diz Jorge Rodrigues, presidente interino do Instituto. Tendo em conta que o jornalismo, portanto, é considerado como uma defesa dos interesses, portanto, do público, nós estamos a tentar estabelecer essa colaboração para que, quando tiverem que passar as informações para o público, as informações sejam passadas da forma mais correta possível. Porque uma informação não bem transmitida pode prejudicar o processo da investigação. Daí é que nós entendemos que devíamos promover e estamos a promover agora, portanto, esta formação para os jornalistas. Nos momentos de crise, como os gerados pelos acidentes de grandes proporções e, sobretudo, os que envolvem a perda de vidas humanas, o trabalho dos jornalistas tem como respaldo os valores éticos, ressalva o formador Mário Caetano, da agência Lusa. Temos quase 3 horas só dedicadas à parte da deontologia, porque tudo quanto tem a ver com vítimas e mostrar, quer ao leitor, quer ao ouvinte, quer ao telespectador, não é fácil. Tem a ver com sentimentos e tem a ver com a parte profissional do jornalismo. E essa área tem que ser desenvolvida, tem que ser trabalhada com muito cuidado para não chocar, que é essa uma das nossas funções, mas focando sempre a parte da informação de uma forma isenta, precisa, mesmo a parte de informação de risco ou a parte de informação que é mais sensível. Para nós não é fácil.
Por isso é que temos que limar essas arestas e tentar ultrapassar da melhor maneira como é que vamos informar. E um público bem informado é um público que forma melhor a sua opinião, obviamente. Nas situações de acidentes ou incidentes, o acesso às fontes fidedignas, particularmente às autoridades, muitas vezes representam para os profissionais da comunicação social barreiras intransponíveis. No caso, o IPAMA mostra-se disponível para estabelecer uma relação aberta com os jornalistas, garante o Jorge Rodrigues. O IPM estará sempre aberto, porque o IPM tem o objetivo de identificar a causa de um acidente, quer marítimo, quer aeronáutico. O IPM não identifica, portanto, o culpado, identifica só a causa, para que, de facto, o acidente não venha a acontecer da mesma forma. O IPM não estará a limitar os meios de comunicação social quanto às informações. Por isso é que nós estamos a promover esta formação. Uma formação que visa a conscientização dos jornalistas quanto à complexidade dos acidentes que envolvem pessoas e o necessário respeito ético ao exercício da profissão na produção de uma informação isenta e precisa. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, quando são 13 horas mais 21 minutos, o índice de confiança do consumidor, divulgado hoje pelo IDE, aponta que no primeiro trimestre do corrente ano, o indicador de confiança no consumidor teve a tendência ascendente do último trimestre, realçando uma ligeira confiança nas famílias cabo-verdianas. O referido indicador teve uma evolução positiva face ao mesmo período do ano passado. Os resultados do primeiro trimestre demonstram que o indicador de confiança no consumidor registrou a tendência ascendente do último trimestre, situando-se acima da média da SER, realçando uma ligeira confiança das famílias cabo-verdianas. Comparado com o período homólogo, o referido indicador teve uma evolução positiva. O resultado justifica-se basicamente pela apreciação positiva das famílias sobre a sua situação financeira nos últimos 12 meses e a evolução da situação económica do país nos últimos 12 meses relativamente ao trimestre homólogo. Para as famílias inquiridas nos últimos 12 meses, tanto a situação económica do seu lar como a situação económica do país evoluíram positivamente relativamente ao trimestre homólogo, de acordo com os dados do INE. Na opinião dos inquiridos, tanto os preços como o desemprego aumentaram relativamente ao mesmo período de 2023. Quanto ao item poupança, o documento do INE escreve que a maior parte dos inquiridos, 88,1%, considerou que a atual situação económica do país não permite poupar dinheiro. Em relação ao futuro, de acordo com os inquiridos, para os próximos 12 meses, tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir positivamente face ao trimestre homólogo. Para as famílias inquiridas, tanto os preços dos bens e serviços quanto o desemprego deverão evoluir negativamente face ao período também homólogo. Nos próximos 2 anos, cerca de 94,3% em cada 100 entrevistados afirmaram ter a certeza absoluta que não tencionam comprar um carro. Em relação à intenção de comprar ou construir uma casa nos próximos 2 anos, 6,3% dos inquiridos afirmaram que provavelmente sim irão construir ou comprar uma casa, contra 20,8% no período homólogo, representando um decréscimo, aliás, de 14,5%. A Proempresa, através da Cabo Verde Digital e a Universidade de Cabo Verde, em parceria com OneTrip, organização sem fins lucrativos do setor tecnológico, lançaram hoje o programa piloto African On-Chain Cabo Verde. Trata-se de um programa de iniciação às tecnologias Web3 e blockchain, orientadas para o fomento da descentralização de aplicações e inovação no empreendedorismo digital. Com a duração de 1 mês, disponibiliza 350 contos para capacitar 35 jovens universitários, artistas, entre outros, e ainda um prémio de 500 contos para os 3 melhores classificados, conforme o Cândido Amorim Fortes. O programa vem dar corpo a um memorando de entendimento assinado em abril último entre a Proempresa, a UNICV e a OneTribe, uma organização internacional sem fins lucrativos, comprometida em alavancar a inovação digital e a educação em blockchain em África. Trata-se, segundo George Aindé, fundador da ONG, de 30 dias de capacitação e iniciação às tecnologias blockchain e Web3, de forma totalmente grátis e com o intuito de orientar a comunidade académica, artistas criativos e outros a conectarem-se ao mercado laboral na internet do futuro, ou seja, a Web3.
Estamos a começar com os fundamentos básicos da Web3 e blockchain. Queremos mostrar-lhes as oportunidades existentes neste universo sobre como venderem a sua arte, o seu artesanato e como criarem soluções de forma descentralizada para a África e para Cabo Verde. Queremos empoderar estudantes e professores. A One Tribe vai doar 350 mil escudos para 35 estudantes e participantes deste programa e no fim do programa disponibilizaremos um prémio de 500 mil escudos para os 3 melhor classificados. Este é o projeto piloto. Depois, conforme forem as coisas, poderemos estruturar em parceria com a UNICEF um currículo para instituir um programa de blockchain na Universidade Pública. Em linha com a ambição de impulsionar Cabo Verde como um polo tecnológico da África subsaariana, o Africa On-Chain Cabo Verde, realça o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, é uma oportunidade enorme para os pequenos Estados e pequenos Estados insulares, permitindo acelerar as oportunidades de se conectarem em si e com o mundo. Permite fazer de um pequeno Estado insular, arquipelágico, eventualmente periférico, num Estado central, numa nação central, conectada consigo próprio e conectada com o mundo. O digital hoje está em todas as áreas de atividade económica, na educação, na saúde, na segurança, na mobilidade elétrica. Portanto, nós temos que capacitar os jovens para dominarem, por exemplo, o Web3, o blockchain, para poderem, a partir de Cabo Verde, prestar serviços para todas as geografias. Se os jovens tiverem atitude de dominarem as línguas, dominarem as tecnologias, dominarem as ciências, vamos ter jovens cabo-verdianos, orgulhosos de serem cabo-verdianos, mas jovens do mundo, e neste caso o limite será o céu. O que nós queremos é capacitar em parceria com as universidades, com os parceiros internacionais, dar aos jovens oportunidades para que os jovens também possam nessa área empreender, na economia digital, mas sobretudo usar o digital para permitirmos a aceleração da dinâmica de crescimento económico em Cabo Verde, olhando o digital como um acelerador para todos os setores da atividade económica. Esta é uma oportunidade enorme para os nossos jovens que estão nas universidades. Cabo Verde Digital, em parceria com a Universidade de Cabo Verde e a ONG One Tribe, lança o programa Africa On-Chain Cabo Verde para capacitar jovens universitários, artistas, criativos e outros nas tecnologias blockchain e Web3 de forma gratuita, contando com a colaboração de experts internacionais na tentativa de criar as bases para a exploração das oportunidades de empreendedorismo digital. E Cabo Verde é um país bilinguístico onde o português domina na escrita e o crioulo domina na oralidade. Palavras da sociolinguística Amália Lopes no âmbito da conferência sobre a língua portuguesa em Cabo Verde. Para a sociolinguística Amália Lopes, Cabo Verde é um país bicultural com duas línguas e nessa perspectiva destaca a necessidade de equilíbrio e estabilidade entre as mesmas. A língua nacional, também a língua vehicular, ela não tem ainda o estatuto de língua oficial e nem é plenamente ensinada nas escolas, não é? A língua portuguesa é a língua oficial, a língua portuguesa é a língua de ensino. Portanto, a demanda é exatamente fazer uma política linguística que equilibre as duas línguas no país, seja no que respeita ao seu estatuto, seja no que respeita ao seu ensino. Amália Lopes defende que é preciso uma metodologia de educação bilíngue capaz de ensinar as duas línguas nas escolas. Portanto, o que se tem vindo a propor é uma metodologia de educação bilíngue, não é? Que valoriza as duas línguas de igual modo no contexto escolar, por ser a metodologia que já se revelou mais produtiva em contextos como o nosso, não é? Um contexto multilingue e multicultural. Neste caso, nós temos uma situação de bilinguismo, embora com diglossia, para que as duas línguas possam ser ensinadas a par e se possa preparar os alunos para uma alfabetização de qualidade. A conferência engloba um programa do Instituto de Cooperação e da Língua Caboja e decorre de 13 a 17 de maio aqui na Praia, no contexto do Dia da Língua Portuguesa. Chegamos à informação de que o Egito disse ontem que interviria em apoio ao caso da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, citando a crescente escalada das operações de Israel em Gaza e o seu impacto sobre os civis. A medida realça as tensões crescentes entre os dois países, uma vez que a operação israelita na cidade de Rafah coloca em risco acordos de longo prazo e cooperação em segurança. O anúncio de intervenção neste caso acontece diante da expansão das operações militares e da escalada das violações israelitas contra civis em Gaza, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito, sem dar detalhes sobre o que a intervenção anunciada implicaria.
Na passada sexta-feira, a África do Sul pediu ao Tribunal Internacional de Justiça que ordenasse que Israel se retire de Rafah como parte das medidas de emergência adicionais num caso em andamento em que acusa Israel de atos de genocídio. Fontes de segurança do Egito disseram à agência Reuters que as autoridades do país haviam comunicado a Israel que a responsabilizavam pela tensão nas relações bilaterais entre os dois países e pela suspensão das negociações de cessar-fogo entre delegações do Hamas, Israel, Estados Unidos, Egito, Catar, negociações que decorrem no Cairo. O Hamas, o grupo militante palestino que governa Gaza, recebeu com satisfação a decisão do Egito no Tribunal Internacional de Justiça. E questionado sobre o tratado de 1979 entre Israel e Egito diante da Operação Rafah, o ministro das Relações Exteriores do Egito disse que o tratado entre os dois países era necessário para garantir a segurança e que tinha mecanismos para lidar com quaisquer violações sem entrar em mais detalhes. Na Geórgia, apesar dos protestos das ruas, a Comissão Parlamentar já aprovou a lei que obriga os meios de comunicação e também comunicação social e as organizações não comerciais a se registarem como estando sob influência estrangeira, a se receberem mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro. A Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento da Geórgia aprovou em terceira leitura o projeto de lei sobre a transparência da influência estrangeira. Tal como observou o presidente da Comissão no início da sessão, por se tratar da terceira leitura, os deputados presentes não tinham questões, comentários ou opiniões sobre o projeto de lei, tendo-se limitado a aprová-lo. Assim, a sessão terminou cerca de 2 minutos depois de ter começado. Os deputados deverão agora dar luz verde à legislação. Ainda esta semana, os críticos apelidam-no de lei russa, uma vez que a Rússia utiliza legislação semelhante para lidar com os meios de comunicação social e as organizações consideradas em desacordo com o governo russo. Os críticos afirmam ainda que a nova legislação pode fazer descarrilar as hipóteses de adesão da Geórgia à União Europeia, uma vez que o país é um candidato desde o final do ano passado. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América escreveu nas redes sociais no final de semana que os norte-americanos estão alarmados com os últimos desenvolvimentos na Geórgia. Também a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já fez um alerta e defende que a Geórgia está numa encruzilhada, mas deve manter o rumo na estrada para a Europa, exortou a Presidente da Comissão Europeia. A Presidente da Geórgia prometeu votar o projeto de lei se este for aprovado, mas o Parlamento pode anular o veto presidencial reunindo 76 votos. 13 horas mais 31 minutos, é o momento para atualizarmos aqui informações relativamente ao movimento aéreo e também marítimo. Temos neste momento a sair do aeroporto da Praia a aeronave da SATA, que vai em direção à Ponta Delgada. Está neste momento a descolar do aeroporto da Praia. De São Vicente também já está no ar o aparelho da TAP que vai para Portugal, com chegada prevista em Lisboa quando forem 7 horas e 5 minutos, horário de Portugal. Da Praia partiu uma outra aeronave também da TAP que já está em direção a Lisboa. Deixe-me ver onde se encontra o aparelho. Ainda está a sobrevoar a ilha da Boa Vista, o aparelho da TAP que partiu da Praia e vai para Portugal, com chegada prevista às 7 horas e 5 minutos. A chegar em São Vicente neste momento temos um aparelho da TACV, é um voo que partiu de São Nicolau e está a chegar neste momento ao aeroporto de São Pedro. De resto, o que temos são aeronaves que estão a fazer o cruzamento do corredor atlântico entre o norte e o sul e também o inverso. Há instantes chegou em Lisboa o voo da TACV que partiu da Praia e de Paris está também a chegar dentro de algum tempo o voo da TACV que vai para São Vicente, com chegada prevista às 3 horas e 21 minutos. Pela via marítima, neste momento temos o Dom Tututa a navegar a sul de a sul de Santa Luzia, com chegada prevista no porto de Tarrafal, na posição em que se encontra neste momento o Dom Tututa. Dentro de 1 hora e meia deverá estar então no porto de Tarrafal, em São Nicolau, quando forem 15 horas sensivelmente. Na Brava está o Crioula, que deve daqui a pouco também fazer o percurso inverso por Porto de Val dos Cavaleiros, depois vir aqui à praia, com chegada prevista no Porto da Praia por volta das 20 horas. Por falar em mar, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Por hoje, segunda-feira, 13 de maio, o sol despontou às 6 horas 6 minutos e 7 segundos e o pôr do sol deverá ocorrer às 18 horas 54 minutos e 37 segundos. A Lua encontra-se na fase crescente, apareceu pelo nordeste às 10 horas e 56 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3 horas e 26 e a seguinte será às 16 horas e 28 minutos. A primeira praia-bar aconteceu às 10 e 7 e a seguinte será às 22 horas e 41 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um dia regular para pescar, sendo o melhor momento das 16 horas e 36 minutos até às 18 horas e 36 minutos. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar
será às 4 horas e 15 minutos e a seguinte às 17 horas e 33 minutos. E a primeira praia-mar de Abaia será às 11 horas e 6 minutos e a seguinte às 23 horas e 51 minutos. Em relação à pesca, Abaia, terça-feira poderá ser um bom dia para pesca, sendo os melhores momentos das 5 horas e 3 minutos até às 7 horas e 3 minutos e das 17 horas e 23 minutos até às 19 horas e 23 minutos. Tudo dito, só nos resta recapitular os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos que o núcleo dos professores de Cabo Verde anuncia descongelamento de notas e vigia das provas gerais internas para não prejudicarem os alunos. Sindep e Ministério da Educação, em mais uma ronda negocial sem sucesso, sem acordo, Abaia deverá haver mais uma ronda. PICV acusa MPD de judicialização da política e da pressão ilegítima para influenciar investigações judiciais. Índice de confiança do consumidor aponta nível de confiança ascendente no primeiro trimestre deste ano. Egito pode juntar sua voz à da África do Sul na queixa contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça e sobe para 147 o total de mortos na sequência das enchentes em Rio Grande do Sul. O rio que corta o estado não para de subir de nível. Às 14 teremos em títulos o essencial daquilo que foi dito aqui neste jornal com a Radivaz, informação atualizada às 15 horas com o Oscar Monteiro. Boa tarde, obrigado e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação